Hoje eu queria falar para vocês os ensinamentos que eu tive com Maria, a mãe de Jesus. O que fez Maria especial? Foi o que ela carregava dentro dela, mas não é o que ela carregou aqui, é o que ela escolheu carregar aqui. Se tira Jesus de mim, não sobra nada de bom. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Amém. Sempre um motivo de muita alegria para mim poder estar aqui com vocês, falando a palavra do Senhor, do que Ele tem me ensinado. Domingo eu estava ali de bobeira, na hora do louvor. De repente eu só sinto um toquinho no meu ombro. Era o pastor Anísio. E eu sempre fico muito honrada e fico muito feliz mesmo de poder ministrar a palavra do Senhor. Mas naquele momento eu já comecei a ficar inquieta assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? E Ele me diz assim, diz do que nós temos aprendido juntos nos últimos dias aí. Engraçado que nos últimos 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses, um certo personagem da Bíblia saltou assim nos meus olhos e eu comecei a ficar tipo assim curiosíssima. E eu li tudo sobre esse personagem e eu vi onde todas as passagens, onde ele estava. E o dia que o pastor Anísio me falou, Deus falou assim, mas você já aprendeu um monte com ele? Com ela, na verdade. Hoje eu queria falar para vocês os ensinamentos que eu tive com Maria, a mãe de Jesus. Um personagem que, por vezes, foi tão estigmatizado, porque recebeu tantos rótulos que não são dela, né? E que ela mesma não requereu isso para ela, que às vezes a gente fica até receoso de falar. E às vezes a gente gosta mais de Judas do que de Maria. E para não deixar ninguém confuso aqui, tá bom? E ninguém não achar que eu estou equivocada em alguma coisa, eu queria deixar algumas coisas bem claras a respeito de Maria, de quem ela era e de quem ela não era. E ela recebeu alguns títulos aí ao longo da história, né? Algumas outras religiões trouxeram isso muito pesado ali sobre ela, e eu queria começar dizendo que, para ficar bem claro, que Maria não é imaculada. Lá em Romanos 3:23 diz assim, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. Eu, você e Maria. Então, o que fez Maria especial? Foi o que ela carregava dentro dela. Mas não é o que ela carregou aqui, é o que ela escolheu carregar aqui. Porque em diversos textos, nos contextos ali de Jesus, Maria estava lá. Então eu entendi que ela era discípula também. O próprio filho dela a discipulava ali, porque ela estava sempre nos contextos ali, ela sempre aparecia. E como eu disse, não o que ela carregou no seu ventre, isso também foi um privilégio danado, né? Mas o que ela carregou no seu coração. Se tira Jesus de mim, não sobra nada de bom. Não tem nada de proveito em mim quando ele sai. E de igual modo era com Maria também. Se ele não tivesse do lado de dentro, o fato dela ter carregado ele no ventre não teria ajudado em muita coisa não. Então ficando claro que ela não é imaculada, ela não é intercessora, tá? Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó. Diz assim, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Só tem uma forma da gente acessar a Deus, e essa única forma é Jesus. A gente não precisa de mediador, a gente não precisa de um interlocutor entre nós e Deus. E por vezes a gente critica quem coloca Maria nessa posição, e nós não colocamos Maria, mas colocamos outras pessoas. Pastor, o senhor ora aí.
O senhor ora aí para mim, porque aí a gente conta tudo para a amiga que não dá conta de resolver uma só vírgula da nossa vida e não entra no quarto para orar. A gente desaba de falar na orelha do marido, porque minha vida está assim, meu dia, minha correria, meu cansaço, não sei o que, não sei o que. Mas não fala para aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas angústias. Então, claro também que Maria não é intercessora, tá? Claro para todos. E por último, Maria não é corredentora. Antes de eu começar a falar dos ensinamentos, eu achei muito importante que a gente deixasse muito claro isso daqui, para ninguém achar que talvez eu estava trazendo algum ensinamento desse tipo. Lá em Atos 4:12, diz assim, para dizer que Maria não é corredentora, né? Corredentora é quem traz salvação, né? Quem ajuda a trazer. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo qual possamos ser salvos. Então a obra e o sacrifício de Jesus é completo. Ele não precisava de absolutamente ninguém para nos salvar e para nos ajudar, para ajudar ele nessa missão. Tá bom? Então, deixando essa parte bem claro, eu queria contar para vocês os ensinamentos que eu tive com Maria. Está lá em Lucas 1, quem quiser abrir. Lucas 1, do versículo 26, não, do capítulo, Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Capítulo 1 de Lucas, do verso 26 até o 38. Diz assim: Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando o que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, e como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Então o anjo foi embora. O primeiro ensinamento que Maria me trouxe é que a missão dela era maior do que ela. Quando o anjo aparece ali e traz a notícia para Maria, gente, eu fico pensando, primeiro, alguém aqui já viu um anjo? O senhor já teve alguma visão de anjo? Eu nunca vi, então assim, talvez deve ser meio diferentão, né, assim, do nada, uma asa, né, e não era qualquer anjo, era Gabriel, né, pelo que eu sei, ele é lá do alto escalão, lá do governo, né, ele não era qualquer anjinho, não. E aí ele aparece
e ele já chega com uma saudação para ela que já deixa ela confusa, porque ele já manda para ela assim, né? Ó Maria, Deus achou graça em você, agraciada é você. Eu fico pensando se o anjo me saudasse, como que seria? Ô, teimosa, presta atenção, né? Vamos melhorar aí. Então, hora que o anjo já chega e já traz aquela notícia ali para Maria, ela já fica perturbada já com a saudação, né? Pensando, ué, mas Deus acha tudo isso de mim, né? Talvez. E aí o anjo já dá a notícia para ela, já entrega a missão ali para ela, e ela fica digerindo aquilo ali. E o que eu acho mais legal do recado é que durante todo o texto que o anjo fala, a maior parte do texto não fala sobre Maria, muito pelo contrário, uma pequena parte do texto fala sobre Maria. A maior parte do recado fala sobre o menino. Está lá no verso 32 e 33, que o anjo deixa bem claro, ele fala assim: ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Então, como que acontecem as relações de hoje em dia, gente? Tudo que a gente vai fazer tem um ganho ali. Uma relação de amizade, né? O que eu vou ganhar com isso aqui? Até nos relacionamentos marido e mulher, agora o mundo moderno já fala, né? Essa relação está agregando para você? E de cara, quando ela recebe aquela notícia ali, ela não pensa o que ela vai ganhar com aquilo. E nem sequer questiona isso, né? Porque ela poderia ter virado sócia de Deus ali. Beleza, o senhor vai ganhar o quê e eu vou ganhar o quê? Um status? Um holofote? Uma fama, pelo menos? Ela não tenta. Ela nem sequer põe lá no contrato assim, não, mas então vamos fazer um contratinho aqui para pelo menos eu ganhar um reconhecimento. Não tem essa parte. O anjo chega, dá a missão para ela. Está claro ali que ela não vai ganhar nada, muito pelo contrário, ela teria muitos perrengues. Quem já ficou grávida aqui sabe como que é ficar grávida, porque apesar de Deus, ele veio como homem. Então eu imagino que ela deve ter tido todos os intempéries de uma gestação. E um recém-nascido dá um trabalhinho. E criar esse menino até que ele chegasse à sua idade ali de... Não que ele precisasse dela, porque o próprio Deus poderia cuidar, mas naquela condição humana ali, ele precisava de algum cuidado naquele primeiro momento de vida. Então, quando eu digo que ela entendeu que a missão dela era maior do que ela, porque já ficou claro ali, o status não é seu, o brilho não é seu, tudo que nós estamos falando aqui é a respeito dele. Então, meus queridos, isso me ensina muito, que se Deus te mandou fazer alguma coisa, faça. E faça muito bem feito. E faça com o melhor que você possa fazer. E que em todo momento você garanta que Ele está sendo visto. Que Ele está sendo mostrado. Se a gente tem um trabalho, é para que Ele seja visto lá. Se a gente vai na faculdade, é para que Ele seja visto lá. A honra de carregá-lo, nós também temos. Agora, se a gente está conseguindo mostrar isso, é que a gente tem que refletir, né? O segundo ensinamento que Maria me ensina, ali, com a sua trajetória, é que se Deus te deu uma missão, Ele mesmo vai preparar tudo para essa missão. Quando Maria aceita, quando ela dá o aceite ali, ela coloca em risco o relacionamento que ela tinha. Ela estava de casamento firmado com José. Imagina só, gente, naquela época, você está ali noiva, né, eles tinham contratos de casamento, né, pelo que eu li ali, por muito cedo, eles já tinham ali seus casamentos firmados. Ela estava ali noiva de um homem chamado José, e aí ela recebe essa honra, né, essa missão ali, e ela coloca ali em risco o amor da vida dela pelo amor da vida dela. O maior amor que tinha. E Maria ali com 15 anos, que é mais ou menos a idade que eu entendi que ela tinha, ela
tinha mais maturidade que muitos de nós, às vezes, né? Porque ela não mediu as consequências. Ela simplesmente foi, né? Imagina só, gente. E quando eu digo para vocês que quando Deus dá uma missão, Ele mesmo prepara tudo, é que imagina essa confusão, porque pela ordem cronológica ali que eu vi, ela recebe a notícia, ela vai visitar Isabel, fica 3 meses com Isabel, e quando ela volta já é ali anunciado o nascimento, só que um pouquinho antes do nascimento fala da confusão que José ficou ao receber essa notícia. Então é como se a noiva dele tivesse ficado 3 meses fora e voltasse, estou grávida. Imagina isso para aquela época. Estou grávida do Espírito e foi um anjo que me falou. Tanto é que no primeiro momento, ele quer resolver do jeito dele. Está lá em Mateus 1,8. Vamos ver? 1,18, aliás, desculpa. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Então, quando ele recebe a notícia, ele já pensa assim, deixa que eu resolvo. Mas quando eu digo, quando Deus dá um negócio para a gente, Ele prepara tudo, porque o próprio Deus cuidou de ir lá falar com José também. Então, quando Deus te der um projeto, um sonho, Ele vai preparar as pessoas em volta, Ele vai falar com quem for necessário, Ele vai organizar o negócio. E isso faz a gente pensar, às vezes, assim, eu fiz, olha a obra que eu estou fazendo, olha o projeto que eu cuido. Ele deixa a gente cuidar, porque toda a provisão que tem lá vem dEle. As pessoas que aparecem para ajudar, foi Ele mesmo quem convenceu, foi Ele que já ajeitou tudo. Então, quando Ele te der uma missão dessa para fazer, vai sossegado, que se tiver que mandar anjo para esclarecer os assuntos, Ele vai mandar, porque foi isso que Ele fez com José, Ele já mandou um anjo lá e já explicou tudo que ia acontecer. Terceiro ponto que eu aprendo com Maria é que ela foi serva, muito serva. Um dos significados da palavra serva é assim, aquela que está disponível para o seu Senhor. Quando o anjo termina de dar o recado, o que ela fala? Lá em Lucas 1,38. E Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E uma parte que eu acho engraçado e o anjo foi embora. Ou seja, não teve mais diálogo, não teve ali. Mas Maria, fica tranquila, o anjo não precisa falar mais nada. Ela dá o aceite e ele vai embora, assunto encerrado, está resolvido, missão cumprida. Gabriel desceu na terra que essa missão cumprida. Ela está ali totalmente entregue. Ao que tudo indica, Maria não devia ter muitas instruções de leitura, né? As mulheres daquela época não tinham estudos, né? E o pouco que tinha eram os homens, né? Então ela não tinha muita instrução. As mulheres daquela época não tinham muita relevância, né? As mulheres não tinham voz, elas não apareciam na sociedade, elas tinham ali a sua função, mas bem escondidas. E de repente ela diz sim para um negócio desse, né? Ela fala, está aqui a sua serva, e os impactos que isso ia causar na vida dela, né? Com certeza ela foi chamada de mentirosa na sociedade. Aí, que diz que está grávida do Messias. Ou então a chacota diz que está grávida do Espírito. Ou então o título de adúltera, né? Ficou grávida de um outro homem que não o seu noivo, né? E a gente sabe o que aconteceu com os adúlteros, né? Se Jesus não chega naquela cena lá, provavelmente aquela mulher teria sido morrido apedrejada. Então, ela não mede muito as consequências, ela não consultou a agenda dela. Falou, peraí, Gabriel, deixa eu ver aqui se eu não tenho nenhum compromisso. Gente, isso aqui foi um
tapa na minha cara de tem que fazer tal coisa, mas espera aí, eu já tinha programado outra. Tem outras coisas aqui na frente, tem umas demandas primeiro. A agenda dela era a agenda do Senhor. Era o que tinha para fazer ali naquele momento. Às vezes a gente não aceita porque a nossa vida está primeiro. E eu sou a rainha do planejamento, né? Tudo meu é cronometrado, planejado. E a hora que eu fui vendo isso daqui, eu fui ficando com vergonha. De verdade. De quantos empecilhos a gente cria por coisas tão pequenas. Se é um negócio desse aqui, você já começa a pensar, mas eu vou ganhar o que com isso? Vamos mudar toda a minha estrutura de vida? Mudar todos os meus planos? Planos, se não os dele. Que funções, se não as que ele tem para nós? Então, essa servidão de Maria me ensinou muito. Se eu preciso me parecer com ela nesse aspecto aqui, é bastante. Muito, muito mesmo. Uma outra coisa que Maria me ensinou é que ela sabia qual que era o lugar dela. E muita gente diz que não. Principalmente por causa da passagem da transformação ali de água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, quando Maria se dá conta de que o vinho do casamento acaba, ela corre em Jesus e avisa ele, né? E ele é bem categórico ali com ela, né? Tem algumas traduções que diz assim, né? Mulher, que tenho eu contigo? Em outras palavras, talvez ele quis dizer assim, vai me dizer o que eu tenho que fazer? E ela era também mãe. Gente, nessa hora eu gosto de ficar me colocando no lugar ali, pensando nas situações. Eu não sei se vocês têm essas viagens assim, mas eu tenho. Eu fiquei pensando assim, imagina só, eu carreguei, eu criei, eu vou lá e peço para minha filha fazer um negócio, ela vira para mim e me dá uma dessa. Eu ia falar, você tá doida? Pois aqui quem está falando é tua mãe, minha filha. E ela sabia tanto qual era o lugar dela, qual é a próxima frase que ela profere? Façam tudo o que ele mandar. Talvez ali ainda ninguém tinha reconhecido quão grande ele era, mas ela já sabia. Escuta ele, porque ele vai saber falar alguma coisa que é boa aqui para vocês. Eu não. Em um outro lugar que ela me mostra aonde era o lugar dela, aonde é o nosso lugar, está lá em João 19, 25. Só para contextualizar aqui, que a gente vai começar lendo no meio do texto, Jesus já está ali crucificado, tá? Nessa parte aqui. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto, nem precisa desse versículo, né? Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, e Maria, e a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Nessa hora aqui, gente, Jesus ali já crucificado, aonde que ela está? Nos pés da cruz. E no contexto, deixa claro para a gente que o único discípulo que está ali é João. Os outros, naquele momento ali, eles já não estavam. Não estou dizendo que eles traíram, mas talvez eles não suportaram aquele momento e a pressão daquele momento ali. Mas ela estava. E ela, ali naquele lugar, me ensina demais, porque é ali o lugar onde nós devemos estar, nos pés da cruz, mesmo quando todo mundo foi embora. Mesmo quando todo mundo abandonou. O pastor Anísio tem falado muito para os homens aqui na igreja, né? Ele tem descido a ripa
na galera aqui. Mas eu vou falar para as mulheres agora. Esse aqui é o nosso lugar. É a hora que ninguém mais acredita. É a hora que você acha que seu casamento já foi pro brejo, que seu marido já não acredita mais. É lá o lugar que você tem que estar, no pé da cruz. É a hora que você pensa assim, meu filho não volta mais para Jesus. É lá onde você deve estar. Angélica, é muito difícil estar nesse lugar. É mesmo, eu sei. Mas não há outro lugar melhor para que nós possamos estar. E provavelmente a hora que você estiver lá nesse lugar é sozinha. Porque a gente só lembra de chegar lá quando todas as outras chances já acabaram. Quanta gente sofre, quanta gente se angustia. Até a gente lembra, eu posso. Às vezes a gente não chega lá porque a gente lembrou, não, é porque já acabou as possibilidades. Imagina ela, na sua função de mãe, vendo o filho dela, que também era o Senhor dela, ali. Mas nem que os soldados falassem, eu te crucifico também. Ela esteve ali. E é exatamente esse o nosso lugar, meninas. Por mais doído que seja, por mais solitário que seja, por mais angustiante que seja, não há outro lugar para estar. E o último ensinamento de Maria é que aonde eu devo estar e o que eu devo fazer. Ali Jesus é crucificado, né? E a gente já sabe, no terceiro dia ele ressuscita. E lá em Atos, a gente leu tanto Atos, né, no avivamento, mas acho que está em Atos 1, deixa eu ver se eu não anotei. O que é, pastor? Não. Deixa eu ver. É sim. Então Jesus morre, ele é crucificado, morre, ressuscita no terceiro dia. E depois que ele ressuscita, ele ainda dá ali uns comandos para os discípulos, né? Ele passa ali um tempo com eles. E um pouquinho antes desse versículo aqui, é Atos 1, 14, bem lembrado pelo pastor Anísio aqui, eu não ia conseguir achar. Jesus sobe aos céus. Só que ele subiu, mas o Espírito Santo ainda não chegou. Agora imagina o vazio daquele pessoal que seguia ele. Porque o contato era direto ali, era diário, era o tempo todo, né? O tempo todo, e de repente ele vai e o Espírito Santo, aquele que viria para consolar a gente nesse período, né? Não chegou ainda. E lá em Atos 1,14 está assim, ó. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Pelo que eu vi, acho que é uma das últimas vezes que ela aparece na Bíblia. Eu não consigo garantir que é a última, mas pelo que eu entendi aqui, é quase a última. Então, o que eles estão fazendo ali? Jesus já foi assunto aos céus e eles estão ali reunidos, orando, esperando pela vinda do Espírito Santo, como ele havia prometido. Eu imagino a angústia que eles sentem ali pela ausência de Jesus. E de certa forma, juntos ali orando, eles estão se apoiando, se cuidando uns dos outros, né? Se mantendo juntos, porque eles não tinham mais ali o mestre. Não, pelo menos ainda, não mais fisicamente, e o Espírito Santo ainda não estava ali. E ela me ensina ali que esse é o lugar onde se deve estar, junto com os irmãos, fazendo o quê? Orando, clamando pela vinda daquele que está prometido. Naquele caso lá, o Espírito Santo, agora do noivo que vem nos buscar. É nesse lugar
que nós devemos estar, fazendo exatamente isso que eles estavam fazendo. Porque isso os consolava, né? Aquela menina de 15 anos que tinha aceitado ali carregar o Messias, agora tinha uma família gigante, porque era muita gente que estava ali. Ela não estava sozinha, a dor dela era dos outros também. E é assim que a gente deve seguir enquanto família de Cristo mesmo, né? Quanto a gente batalha sozinho as nossas lutas, quanto a gente é solitário porque a gente decidiu ser, a gente não precisa ser. Que a gente possa aprender, não só com Maria, mas com tantas outras pessoas relevantes da Bíblia. Cada vírgula ali desse livro ensina a gente, o tempo todo. Quanto nós podemos aprender com tudo que está aqui disponível, né? E quando a gente está com vontade, as palavras saltam aos nossos olhos e a gente pensa, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu queria fazer uma oração. Pode ficar sentado mesmo, a gente já está terminando. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Senhor Jesus, de aprender um pouquinho mais do Senhor. O Senhor é tão infinito, o Senhor é tão grande. Nós deveríamos gastar tempo para conseguir aprender um pouquinho de Ti, porque é infinito que nós podemos aprender e como nós precisamos aprender. Senhor Jesus, que nós possamos Te buscar de uma forma tão intensa, Senhor Jesus, e dar o aceite para o Senhor das propostas que o Senhor nos faz, pois é o próprio Senhor quem cuida de tudo. Tire todas as dúvidas dos nossos corações, Senhor Jesus, todas as incertezas, todo o medo, Senhor Jesus. Que nós possamos estar entregues, Senhor Jesus, sermos verdadeiramente servos, aquele que está disponível para o seu Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. Tudo que nós possamos fazer seja para Te glorificar, para que o Senhor seja visto. Não importa, Senhor Jesus, as consequências e as dores que nós vamos viver, se nós vamos ser feitos de chacota, Senhor Deus. Mas que o Senhor seja visto e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todo o tempo. É o que eu Te peço. E Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa gerar unidade, Senhor Jesus, nessa igreja. E que nós não venhamos, Senhor Jesus, sofrer sozinhos, Papai querido. Mas que nós possamos nos apoiar, que nós possamos buscar consolo um no outro, Senhor Jesus, apoio em oração. Que nós possamos verdadeiramente nos comportarmos como uma família, Senhor Jesus, que pode e que ajuda uns aos outros. Toma o Teu lugar em nosso meio, Senhor Deus. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Muito obrigada, meu Deus, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita graça. Eu Te amo, meu Deus. Muito obrigada pelo Teu infinito amor. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé, amados. Palavra maravilhosa para nossa reflexão. Refletir na vida de uma personagem tão importante que nos ensina tanto através da sua fé e do seu amor a Deus. Vamos agradecer, Pai, muito obrigado por tudo que ouvimos, que Teu Espírito continua nos ensinando, Pai, que Teu Espírito continua guiando as nossas vidas, para que a gente tenha essa humildade de ouvir, de receber, de nos entregar, obedecer. Não importa, Senhor, a maneira que nós vamos viver, o importante, Senhor, uma das melhores coisas é a obediência, que nós possamos obedecer todos os dias da nossa vida, Senhor, entregando cada vez mais a missão ao propósito para que ele seja cumprido e Jesus seja exaltado através da vida de cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor.